todos assustados, né, minha gente? Todas assustadas com o iminente ataque de Israel ao Irã, não é? Essa é a preocupação do mundo todo agora. Bom, o que aconteceu? Bom, o que vem acontecendo desde 7 de outubro do ano passado, a partir do atentado do Hamas cometido lá em Israel, não é? O país atribui ao Irã o financiamento de movimentos terroristas como Hamas, como Hezbollah. Israel atribui o financiamento, dá suporte financeiro, dá suporte político, dá suporte ideológico para esses grupos atacarem, e é pela mão desses grupos paramilitares terroristas que o Irã ataca. Essa é a tese que prevalece a partir da visão de Israel. Então, quando o Hamas ataca Israel diz: fomos atacados pelo Hamas e, consequentemente, pelo Irã, que é quem financia esse tipo de movimento, quem oferece dinheiro e quem dá abrigo. Afinal de contas, diz o país Israel, os líderes políticos do Hamas, alguns deles estão no Irã, outros na Síria, a maioria no Irã, se escondem lá, mandam o dinheiro para a faixa de Gaza, por exemplo, para que seja engendrado um atentado terrorista como aquele do dia 7 de outubro. Pois bem, agora, há poucos dias, houve um atentado na embaixada do Irã na Síria. Morreram 7 militares de altíssima patente, e o Irã logo disse: foram os israelenses. Foi Israel quem cometeu esse atentado contra a nossa embaixada. É território iraniano, né? Afinal de contas, uma embaixada... A gente discutiu muito isso aqui, né? Quando o Bolsonaro foi ficar lá na embaixada da Hungria. Ah, mas por que a polícia não poderia entrar? Porque a embaixada de um país, num outro país, é território daquele primeiro país. É considerado território daquele primeiro país. Então a embaixada do Irã na Síria é considerado território iraniano, embora, do ponto de vista geográfico, não seja, mas do ponto de vista diplomático, é. E o Irã disse: vai ter volta. Podem esperar que vai ter volta. E a volta veio agora no sábado à noite, nosso horário aqui, madrugada de domingo, para eles lá no Oriente Médio. Foram cerca de 3 centenas de mísseis, drones contra o território israelense. Para quem está nos acompanhando por imagem, a gente está mostrando alguns dos mísseis, dos drones disparados pelo Irã contra Israel. Aí a gente tinha um componente diferente, né? Era Estado contra Estado, não era mais um grupo terrorista, não era mais o Hezbollah a partir de determinado local, não era mais o Hamas a partir de determinado local, era a força revolucionária do Irã atacando Israel. 99% dos mísseis e drones foram abatidos antes de tocarem o solo israelense. Foi o que garantiu Israel, com a ajuda de bateria antiaérea de diversos países, de equipamentos americanos, franceses que estão lá na região, da Jordânia também, que está ali pertinho de Israel. Os mísseis, para saírem do Irã e chegarem a Israel, tinham de ultrapassar o espaço aéreo da Jordânia. Então a Jordânia também ajudou a abater uma parte importante desse armamento que garantiu a segurança de Israel. Até onde eu tinha visto, agora fim da tarde, continuava o balanço de uma pessoa ferida, uma criança ferida, atingida pelos estilhaços, né? Hoje os jornais mostram caminhonetes utilizadas pelos israelenses para transportar partes dos destroços daqueles mísseis iranianos que caíram no seu território, né? Um negócio gigantesco, fora de qualquer espécie de propósito, né? E agora há a expectativa da resposta da resposta. Como é que os israelenses vão responder, se é que vão responder, aos iranianos, sem que isso se transforme num conflito internacional e que as coisas fujam absolutamente de controle, não é? Eu vejo analistas dizendo que a resposta fatalmente virá. A dúvida é qual é o impacto da resposta. Israel vai atingir diretamente o território iraniano, vai procurar alguma alternativa para dizer à sua população que respondeu, para dizer à comunidade internacional que respondeu, mas sem atingir de fato o Irã, sem afrontar o Irã, sem atingir civis, por exemplo, né? Eu estou vendo aqui
publicado na Folha de São Paulo que o Gabinete de Guerra de Israel discutiu hoje uma série de opções para retaliação ao Irã após o ataque sem precedentes. Autoridades de Tel Aviv, porém, manifestaram preocupação em não ampliar a guerra na região. O Canal 12, que é um canal israelense, mencionando um relatório do governo ao qual teriam tido acesso, disse que a intenção é fazer ações coordenadas com os Estados Unidos, sem desencadear uma guerra regional, mas passando a mensagem de que um ataque assim não fica sem reação. O problema é que o Irã considera esse ataque uma resposta a um primeiro ataque de Israel, certo? Tanto é que o Irã comunica que praticou esses ataques de acordo com o artigo 52 ou 51 da Carta da ONU, que prevê o direito de um país ferido, de um país atingido, contra-atacar. O Irã cita esse artigo e diz, olha, nós somos atacados, estamos utilizando o artigo previsto, porque até para guerra tem regra, né? Existe um arrazoado de regras que põem ordem até na guerra. A ideia é essa, né? Algumas fogem completamente às regras, como aquela que está acontecendo na faixa de Gaza, como a que os americanos empreenderam no Afeganistão, como a Rússia faz com a Ucrânia, invadindo um país vizinho sem nenhuma razão para isso, sem autorização, sem comunicar com o Conselho de Segurança da ONU, sem nada, mas existem regras. E uma das regras é essa, essa regra foi utilizada inclusive por Israel, não é? Um país atacado tem o direito de se defender, na mesma moeda. E que o Irã está dizendo é o seguinte, eles usaram esse artigo, eles foram atacados, os israelenses não negaram e nem confirmaram o ataque terrorista lá na embaixada do Irã, os iranianos disseram não foram eles, então vamos usar o artigo previsto na Carta da ONU, vamos contra-atacar. E assunto terminado por aqui, o Irã mesmo diz isso na nota, né? O assunto está encerrado por aqui, os americanos que fiquem longe dessa conversa. Então, para o Irã, eles foram atacados e revidaram ao ataque. Para Israel, não. Para Israel houve um ataque, portanto falta a resposta. O problema é, se vier a resposta agora de Israel, o Irã vai querer responder à resposta de Israel. E aí, né, quem é que vai baixar a bola? Por enquanto não parece ninguém suficientemente capaz de baixar a bola. Então vamos esperar para ver. Isso pode acontecer a qualquer momento, minha gente. Ninguém sabe quando, mas essa resposta que virá de Israel, sem desencadear uma guerra regional, mas passando essa mensagem de que um ataque dessa magnitude não vai ficar sem reação. Importante ressaltar também que o primeiro-ministro de Israel está em maus lençóis, em péssimos lençóis do ponto de vista político. Ele já estava antes dos atentados terroristas. Tanto é que vocês ouviram, se lembram do Urian, nosso mestre em relações internacionais, que amanhã, aliás, vai estar aqui, falou isso inúmeras vezes. Para o Benjamin Netanyahu, a guerra do ponto de vista político é capital, porque ele enfrentava uma série de manifestações em Israel por tentar controlar o judiciário, etc. e tal. Aí vem os atentados do dia 7 de outubro, a população para de pensar se o Benjamin Netanyahu fica ou sai, se é melhor com ele ou sem ele. Eles só pensam em unificar o país, e aí o Benjamin Netanyahu estava no cargo, ele fica no cargo, forma um gabinete de guerra, inclusive com a oposição, e parte para cima do Hamas. Então, naquele momento, pararam de discutir política e passaram a discutir só a guerra, a unidade do país, para tentar trazer de volta reféns sequestrados, enfim. E até pelo orgulho ferido, né, de um país como Israel, com uma possibilidade tão eficaz de se defender de 3 centenas de mísseis e drones, permitir que terroristas entrassem no seu território daquela maneira, como entraram, né? Muita gente falou, o Netanyahu vai ser cobrado por essa falha, isso aí vai vir adiante, essa cobrança vai vir adiante. As cobranças pararam, ele conseguiu recuperar fôlego para liderar o povo israelense na resposta ao Hamas. O tempo foi passando, nada dos reféns aparecerem, todos eles, né? Uma parte apareceu. As famílias começaram a pressionar, cadê meu irmão, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê minha irmã, cadê minha esposa, cadê meu marido, pressão contra ele, 100 mil na rua, 120 mil na rua, pedindo renúncia, pedindo nova eleição, e agora um novo ataque contra Israel a partir do Irã. Então, se a guerra servia a ele lá no passado, talvez sirva de novo, né? Porque a sustentação política dele não melhorou desde então, né? Ele ganhou um período de respiro
da população, porque a população deixou de se preocupar com ele, passou a se preocupar com o Hamas e agora passou a se preocupar com o Irã, né? Então, se a guerra servia a ele naquelas circunstâncias, talvez sirva agora também, né? Agora, não é uma guerra contra um grupo paramilitar, contra um grupo terrorista, é uma guerra, uma possibilidade de confronto com um país que possui armamento nuclear, né? Um país autoritário, que tem em Israel seu segundo pior inimigo, o maior inimigo declarado do Irã, são eles quem dizem isso, né? Os ayatollahs que comandam o regime são os americanos, tanto é que eles se referem aos americanos como o grande diabo, o grande demônio, e a Israel como o pequeno demônio, o pequeno diabo, uma coisa assim. Então eles estabelecem essa prioridade entre os seus inimigos, né? Vamos acompanhar para ver qual vai ser a contundência e a forma que Israel vai escolher para aquilo que parece certo, que é uma resposta ao Irã. Tá? A comunidade internacional toda, ou quase toda, né, pelo menos publicamente, super preocupada com o que vai acontecer, preço do petróleo, etc. e tal, mais uma guerra no mundo, já tem uma quase há mais de 2 anos na Ucrânia, teremos outra. Não sei se provavelmente talvez não seja a expressão correta, mas possivelmente outra no Oriente Médio, não se sabe de que magnitude. Tem a situação na faixa de Gaza a ser resolvida, ou seja, o mundo não pode lidar com tanto conflito, com tanto confronto ao mesmo tempo. Mas aguardemos. E nós vamos acompanhar isso juntos aqui, né, minha gente? Sempre juntos aqui no Flow News, tentando trazer a você aquilo que anda acontecendo pelo Brasil e por esse mundo cada vez mais maluco, hein, minha gente? Confesso que a hora que eu vi sábado à noite o que estava acontecendo, eu fiz plantão na Jovem Pan esse fim de semana, mas foi de manhã, né? Tô até com a voz meio pato rouco. Tá pegando um pouquinho. Falei demais no fim de semana. Mas foi de manhã. A hora que eu vi sábado à noite o que estava acontecendo, eu falei, mamãe do céu, só me faltava essa agora, hein? Mas enfim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.